Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou criador, designer, criador aqui do Folclore BR e estou aqui com meus amigos folclóricos para mais esse momento especial para falar das notícias que rolam aí no Brasil e no mundo relacionadas à cultura popular, à cultura, mitologias. A gente vai misturando tudo aqui, fazendo esse caldo maravilhoso para discutir mais sobre as histórias do nosso povo e do mundo inteiro aí. Vamos fazer relações e coisas maravilhosas num programa que hoje vai ser mais rapidinho. Hoje é só rapidinhas, as rapidinhas do Folclore BR. Hoje é só as rapidinhas, notícias mais curtas, para também desopilar um pouco aqui, porque a gente fez 7 horas de gravação de Cidade Invisível segunda temporada. Inclusive, vai lançar aí em áudio e vídeo os formatos editados, em blocos, separadinhos, bonitinhos. Então, se você quiser depois, não acompanhou lá ao vivo, ou ficou aí tentando tomar coragem, não tomou coragem, agora você vai poder assistir em blocos individuais ali, cada um. Se você quer pegar mais um personagem, mais outro, ver o final, falar do começo, vamos lá, tá tudo separadinho, bonitinho, organizadinho e bem editado para vocês. Tá chegando aí no feed, então vocês vão lá e dão uma olhadinha, caso vocês tenham assistido e queiram saber mais, não só sobre Cidade Invisível, mas sobre os personagens que aparecem ali, porque essa é a dica do momento, porque foram horas muito maravilhosas, de muito papo com conteúdo de qualidade, gente. Isso aí foi maravilhoso. Então, estou aqui com Lorena Herrero. Lorena, se apresenta pra mim. Boa noite, galera. Aqui é a Lorena, eu sou ilustradora, sou quadrinista, sou lá de Brasília, mas estou falando aqui de Curitiba, Paraná. E depois de uma live muito complexa e muito cheia de conteúdo para todos vocês ali de Cidade Invisível, hoje vamos fazer uma live um pouquinho mais curtinha, mas que também vai ser cheia de conteúdo e cheia de reflexões aqui. Então cola aqui com nós que a gente vai falar mesmo das coisas com os nomes mais engraçados, a gente vai levar a sério hoje. Andrioli. E aí, pessoal, aqui é Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis. Às vezes, eu me sinto um pouco, sabe, o Alexandre Ottoni, que deixa de ser o Jovem Nerd e passa a ser do Jovem Nerd. Então, em algum momento, eu parei de falar que eu sou o Colecionador de Sacis e passei a falar que eu sou do Colecionador de Sacis. Então, acho que é sinal dos tempos. E eu tô falando aqui do Rio de Janeiro. Mas vamos aqui falar das estreias que rolaram no audiovisual aí, principalmente na Netflix. A Netflix vai bombar aqui hoje, porque vamos falar mais um pouco de Cidade Invisível, mas falando de números do status lá global da série, como é que a série se saiu aí no seu primeiro mês. Vamos falar também da estreia de Eles Estão Aqui, no caso da Globoplay, que lançou em formato de podcast uma mistura aí de alienígenas, indígenas no Pará dos anos 70. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o meu amigo Lucha, ele, o que deu uma polêmica aí na internet por causa do seu nome original, o Chupa. Gente, a internet não se aguentou e ficou um caos generalizado e piadinhas óbvias, das mais esdrúxulas aconteceram. E é um filme super fofinho, vamos falar dele aqui também. Eu assisti e a gente comenta um pouco também sobre o Chupacabras, né? Que o Chupacabras é esse fenômeno aí que aconteceu durante os anos 90. Então é isso que a gente vai entrar aqui no programa de hoje. Vamos aqui para nossa primeira notícia, já para começar falando de Cidade Invisível 2 no top global da Netflix. Chegou. Então eles conseguiram chegar no top 10 global a série nas primeiras semanas. As primeiras 3 semanas, elas são muito importantes aí para esses canais de streaming, né? Que eles ficam ali medindo, né? O número de assistidas das séries, né? E Cidade Invisível chegou até o 6º lugar no top 10 global. Isso significa, foi a 6ª série mais assistida, em números de assistidas globalmente no mundo. Então, assim, ainda assim, a série não teve o mesmo desempenho
que na primeira temporada, que ela foi lá top 10 de mais de 40 países. Isso foi realmente um fenômeno e fez com que esses números foram um dos números que ajudaram bastante ela ter essa renovação aí para essa segunda temporada. Ela não alcançou esses 40 países, não chegou em top 10, não consegui nem verificar, porque a Netflix tem esse top 10 global deles lá, é um site que eles explicam lá a metodologia sobre o número de assistidas e reassistidas também. Então, se você reassiste a série, isso conta como uma visualização. Então, o número de assistidas da Cidade Invisível fez ela chegar no top 10 de para línguas não inglesas, que é algo muito importante também, né? Porque separar séries de língua inglesas e não inglesas é aquela coisa óbvia, gente. Séries em língua inglesa vão rodar muito mais, não só pelo status estadunidense de produção e etc., mas também por uma questão da língua, né? Falando do inglês, que é essa língua aí que roda o mundo inteiro, então ele vai ter uma outra... Eles separam isso porque, de fato, a série vai ter outra rotatividade. Então, essas nas séries de língua não inglesa, Cidade Invisível chegou lá no top 6, né? Então, isso é bastante importante pro andamento da série e faz a gente aqui ter uma esperança, né? Porque o primeiro mês de Cidade Invisível nas redes sociais foi só amores da Netflix, né? Se você acompanhou as redes sociais da Netflix, era piadinha, Marco Pigossi respondendo as pessoas no Twitter lá. Fala galera, eu sou o Marco Pigossi. A Netflix me contou uma coisinha aqui no meu ouvido. E vocês estão compartilhando histórias incríveis, entidades do folclore no Twitter. Então, eu vou ler alguns dos tweets com as histórias mais malucas que aconteceram. Vamos ver o que vem por aí. A história que a mamãe contava sobre a Matinta Pereira era diferente. É uma velha que fuma tabaco. Aí na história, ela canta à noite e incomoda. Você manda ela embora e promete o tabaco. No outro dia, aparece uma senhora na tua porta pra buscar. A Matinta que a sua mãe contava, ela só era viciada em tabaco. Ela não realizava nenhum pedido, ela não pedia nada em troca. Eu prefiro a Matinta que tá na Cidade Invisível, hein? Pelo menos ela realiza os nossos desejos, gente. Vamos ver essa história da Matinta viciada em tabaco. Vários vídeos dos atores explicando, vídeos de efeitos especiais. 4 pedidos pra Matinta Pereira. O primeiro é pra Dona Netflix. Vamos renovar? Vamos fazer a 3ª temporada, Dona Netflix? Matinta Pereira, eu não sei o que você vai querer de volta com esse pedido, mas esse é meu primeiro pedido. Chamaram indígenas influenciadores pra tomar as redes sociais. Foi uma lua de mel, assim. Fizeram realmente um pacote completo ali pra divulgar a série. Então, estamos aí nessa lua de mel de Cidade Invisível, que está começando a arrefecer agora. Então, foi realmente um mês bastante intenso. E, inclusive, lançaram lá 3 horas de Alessandra Negrini cantando Nana Neném. Nana Neném. E com aquela cara da Alessandra Negrini. E com aquela cara, assim, de que não tá pura da Alessandra Negrini. Nos stories dela... Essa é a cara da Alessandra Negrini. Então, nos stories dela, ela tá o tempo inteiro daquele jeito, né? E ela tá cantando desse jeitinho lá, Nana Neném. Mas é isso que o povo gosta. Mas eu quero saber, o que o Brasil quer saber é se depois dessa lua de mel aí, se vai continuar o casamento ou se vai vir para um divórcio, né? Isso que o Brasil quer saber. Exatamente. Fica essa dúvida aí. No último vídeo que eles postaram de Vem Aí 2023, tinha um Marco Pigossi lá no final fazendo piadinha. Ô, Netinha! Pô, Me demite não. Pois não? Oi, Netinha, tô te ligando porque eu tô vendo que seu dia não tá fácil, hein? Tá puxado pra você, Netinha. Se quiser me ligar, me liga, a gente conversa. Um beijo. Quem falou em demissão? Quem falou em demissão? O que isso significa? É uma nova série do Marco Pigossi ou a renovação de Cidade Invisível? Mas sei. Quem que... Não teve um... Vai ser Cidade Invisível a origem. Teve um ator aí que falou que não foi contratado pra um filme da DC, como é que é? E aí e o pessoal da DC falou assim, não, a gente não mandou embora, a gente só não contratou ele de novo. Eu acho assim, com o Marco Pigossi, não é tipo a mesma isso, coisa. Assim, gente. Já, this boat has sailed. Já era.
Só não contratou de novo. Ninguém foi demitido, É, né? Tipo, não, acabou a temporada, demissão. acabou. Agora, demitir, Ele ninguém só se demitiu. retirou por vontade própria. Inclusive, como é que as pessoas não fizeram ainda um meme do Marco Pigossi morrendo? Porque ele morre de um jeito tão incrível, assim, porque ele morre tipo assim. Ué. "Ah", Sabe aquele aí, tipo, eu, quando chega sexta-feira, depois de trabalhar a semana inteira. Ah, Vocês lembram? A gente até falou dela, a minha personagem até falou dela no RPG da Chapada de São Longuinho, daquela vaquinha que você aperta e ela desmonta. Lorena tá pronto, tem que fazer isso! Meu Deus! Perfeito! Tá feito o meme. Você queria o meme? Você Tá queria o meme? pronto. Tá pronto o meme. A vaquinha desmilinguida e o Marco Pigossi, um do lado do outro. Porra, perfeito! Perfeito, maravilhoso. Então, a gente tá aqui nessa expectativa, né, pra terceira temporada, mas não temos nenhuma confirmação, não sabemos de nada. Então, a gente pode especular nesse programa aqui, especular o que a gente acha que vai acontecer, a gente já especulou bastante esse negócio aí. Mas é que você deu uma ideia tão boa ontem que eu acho que você devia falar Eu dei uma ideia? de como continuar a temporada. Ah, gente, eu não lembro o que eu falei. Ih, tava Você bem falou esse, tava sóbrio. Você falou que dava pra contratar um outro Marco Pigossi e a Luna, em vez de ser protagonista, ela ia continuar com o protagonista, mas com um outro cara. Sugeri um pouco essa ideia de que, não tendo um Marco Pigossi, vai ter que haver um Marco Pigossi. Alguém que vai ocupar esse espaço para fazer uma nova escalação. Então, vamos supor que a Luna, talvez o Menino Lobo, eles ficam como uma conexão com a temporada anterior, mas tem um novo elenco entrando, tomando conta desse lugar de investigar ou de fazer algo, de movimentar a temporada. Então entraria um novo ator que está em novela aí há muito tempo, que está querendo vir para a Netflix também, na mesma perspectiva de Marco Pigossi, assim, e tomaria esse espaço ali de protagonista, né? Esse protagonista que é um policial ambiental, de novo, ou um detetive, ou alguma coisa que está nesse espaço, né? Que eles de investigação, né? De investigação, porque toda temporada teve um lance meio ou investigativo ou morreu alguém, vamos ter que ver aqui o que aconteceu. Então, assim, tem que ter alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito que a série não vai mudar totalmente. Então, pensando nisso, talvez o caminho que eles podem seguir é ir para um novo ator para tomar conta disso. Eu até sugeri, pensando assim, poderia ser, sei lá, o Ícaro Silva, que tá já há um tempo aí, é jovem, pode chegar, muda um pouco essa cara, mas vem com uma outra pegada. Seria legal. É uma forma de renovar mesmo o espírito da coisa e ir para um lado de um novo arco, né? Vamos agora está indo para um novo arco. O arco do Eric foi encerrado. Pode até, nada impede que Eric volte, sei lá o que aconteça, sei lá. Mas o arco do Eric foi encerrado. Então agora daqui para frente é uma outra coisa. Vamos ver um outro arco aí. Vamos ver o que vem nessa próxima temporada, caso ela exista. Mas é um momento de respirar, dar um novo respiro. Olha, Lorena, a minha ideia de como continuar com a Cuca. Porque a Alessandra Negrini, gente, ó, pra vocês, hein? Alessandra Negrini também, ó, This Boat Has Sailed. Já era a Alessandra Negrini. Mas Cuca mantém, porque tem a borboletinha lá. Então a minha ideia a Cuca, enquanto entidade, ela vai sobreviver assumindo uma outra forma. E aí essa outra forma é uma reescalação de ator. Né? Uhum. Aí eu pensei assim, e se eles reescalassem? Porque assim, a Luna precisa de uma dinâmica, né? Ela tem dinâmica de dois amiguinhos. Ela é amiga do Saci e ela é amiga do Lobinho. Porra, que chato. 3 amigos? Então, traz a Cuca de volta como adolescente chata que vai ficar antagonizando dentro do grupo da Luna. Pensem nessa dinâmica aí, tipo anime, assim, aquela que sabe tudo, tsundere, bate nos outros, maltrata. Eu acho que é nisso, hein?
O João M. Silva aqui nos comentários comentou que pode ser uma atriz também. De fato, pô, aí é sucesso demais. Você pegar, ao invés de pegar um ator galã e tal, você pega uma atriz para protagonismo de Cidade Invisível, né? E, pô, aí eu acho que também é um caminho bem Até interessante. porque é um Recu- caminho que a segunda temporada ela já meio que pavimenta, né? A gente tem uma participação feminina Sim, muito grande na segunda temporada, então seria um caminho natural ali passar para alguma figura. A Alessandra Negrini, como Cuca, já estava ali tendo uma posição quase que substituta para o Eric, já que o Eric estava indo para direção daquele personagem mais antagonista. Então daria para fazer essa ponte tranquilamente também. sim, eu acho que bem, esse seria, assim, um caminho dos sonhos, assim, né, de pensar que a coisa realmente vai vamos respirar, dar um novo respiro aí pra Cidade Invisível e começar de novo, vamos embora para uma nova aventura, repensando algumas questões, da narrativa mesmo. E a Cidade Invisível pode ser aquela série que vai crescendo, né, que vem, pô, se encontrando, se acertando, e essa eu acho que é a grande vontade, assim. E aí falta o quê? Falta investimento, falta mais atenção ali pra galera, mais episódios, mais tempo de episódio também, vamos dar uma esticada nisso, Pois é, porque pra conseguir interesse do desenvolver público legal. a gente viu que tem, viu na primeira temporada, viu na segunda temporada, a galera está disposta, a galera quer. Curtas do folclore africano. Lançou na Netflix aí recentemente uma série antológica multilingüe que recria 6 contos folclóricos africanos que exploram luto, amor e misticismo. Essa empreitada ela foi feita em 2021, foi uma premiação feita com a Netflix junto à Unesco, que a ideia era pegar os 6 melhores curtas-metragens, projetos de curta-metragens. Então a gente vai lembrar aqui também que 2020 e 2021 foi ali o auge da pandemia e tiveram várias ações ali também do audiovisual tentando dar esse reforço ali para alguns projetos. E a Netflix se juntou à Unesco, que a Unesco ela é uma agência das Nações Unidas, né, que meio que patrocinam projetos culturais, científicos e vários outros tipos artísticos pelo mundo. Então, eles têm essa instituição e eles se juntaram com a Netflix para dar essa visibilidade para 6 curtas-metragens do continente africano. Então, cada curta é para um país específico, feito localmente, produzido localmente e na língua local. Ele tem uma introdução em inglês e o resto ele segue todo na língua local. Isso é muitíssimo interessante, e ainda mais falar desses contos, né, do folclore africano, que muitas vezes ficam totalmente apagados aí também no meio dessa contação de histórias que nós temos por aí. Cada vencedor ganhou $25.000 pela obra, então, né, $25.000 para Pela propriedade intelectual. pela propriedade intelectual e tal, pela apresentação, e mais $75.000 para a produção de cada um dos curtas. Os curtas têm, em média, 30, 20 minutos e eles já estão aí disponíveis na Netflix. Eu cheguei a assistir só o primeiro, e eles são extremamente bem produzidos. Isso aí não é aquela coisa meio é o que deu, tentou fazer. Não, é uma produção muito, muito bem feita, assim. Então, como é uma série antológica, né? Cada episódio vai contar uma história diferente e você vai ter diretores diferentes, narrativas. Então, se isso pode ter um episódio bom, um episódio ruim, um excelente, e isso é uma Faz antologia, parte. como a gente já comentou aqui. Adorei essa iniciativa e é uma iniciativa que, de fato, você poderia usar mais para dar mais visibilidade assim para esses tipos de projetos e esse tipo de trabalho completamente invisibilizado na mídia internacional, né? Porque se a gente for lembrar também,
dentro da África existe toda uma cadeia de audiovisual que não alcança o mundo. A gente tem lá o Nollywood, né, que é a Hollywood nigeriana, né, que produz muito, eles fomentam muito, mas eles não têm uma distribuição internacional. Dificilmente você consegue ver um filme saindo desse ciclo. A grana que se faz para distribuir, para fazer marketing, para o negócio funcionar, é muito absurdo. Então a gente vê filmes chegando, estadunidenses chegando o tempo todo, porque tem um investimento ali que é extremamente grande, milionário. É uma coisa assim muito grande para fazer esse filme chegar às salas de cinema, para fazer essa série chegar nos streams ou viajar o mundo aí pelas TVs abertas e tal. É dificílimo. Então tem coisas que a gente simplesmente não conhece, né? Fica aí devendo. Essa própria questão de Nollywood, pô, que maravilhoso seria se tivéssemos uma Netflix só de Nollywood, por exemplo, como tá começando a acontecer aí com a distribuição dos filmes indianos, que estão aumentando bastante também pela Prime e pela Netflix. É um pinguinho de esperança aí, o audiovisual tendo uma cara nova, né? Hoje a gente já consegue ver conteúdos coreanos também, tem muito a ver com o investimento da Coreia do Sul nessas produções, eles entendendo que, olha, isso aqui dá retorno, vamos investir e vamos fazer isso rodar. Então você consegue ver isso mais claramente pelos streams, coisas que há 10 anos atrás era, tipo, impensável. A gente, aproveitando essa questão de orçamentária, né, essa questão de oportunidades, o Giovanni Monteiro perguntou se rolava um live action de Sétimos Filhos com 75 mil. 75 mil o quê? Dólares? É dólar? Bem que o dólar tá falando, né, galera? Mas dólar que dólar tá acho que rende, hein? Talvez, aí. Se for reais, é praticamente a Lei Paulo Gustavo aí que tá voltando. Mas com 75 mil, acho que a gente custeia um episódio bom. E aí, acabou, galera. Gente, é muito caro produzir, assim. Pra quem tá de fora, né? Por exemplo, vou pensar, dinheiro. Na minha vida, 75 mil reais faz o quê? Porra, ok, faz um monte de coisa, maravilha, lindo, maravilhoso. Mas... Você vai gravar no seu celular, meu filho, né? Exatamente, você pensa em pegar esse dinheiro, bancar aluguel de câmeras, equipamentos, pagar as pessoas que vão usar esses equipamentos. Que vão usar esses equipamentos, e essas pessoas que vão transportar o equipamento. Tem coisas que a gente não pensa que tem gente sendo paga, né? Tipo, pessoa que tá ali para iluminar, pessoa que tá ali para alimentar a galera que tá no set de filmagem, o lanche das pessoas. Então, isso, o dinheiro vai, gente, embora, né? Não tem como. Gente, só pra vocês verem, assim, eu mandei 2 projetos para exposição agora, recentemente, né? Exposição exposição de artes visuais, com as cartas do nosso jogo. Só para eu entregar o lugar do jeito que eu peguei, né? Eu tenho que pintar as paredes. O orçamento da pintura das paredes é 8 mil reais. Que delícia. Mas nossa 8 mil reais é mais do que eu paguei quase todas as pessoas que estão trabalhando comigo. Quase mais do que eu tô me pagando em alguns projetos. Então, né? Muito pau é para eu entregar o espaço. Então, assim, tem coisas que é isso, assim, a comida, sabe? Tipo, a infraestrutura básica, só isso. Não, muito, muito louco, assim, é muito louco pensar, e isso bate muitas vezes naquelas discussões políticas, né, de, foi tantos milhões para a Lei Paulo Gustavo, foi tantos milhões para a Lei Rouanet, que pegou e foi, e para onde que foi esse dinheiro? É só fazer as contas, gente. Não tem como, milhões para um show de alguém. A quantidade assusta, né, mas o pessoal não sabe o quão caro são essas coisas, e a gente tem a impressão de que, esse dinheiro foi para as mãos de uma pessoa, e essa uma pessoa vai ficar fazendo a farra enquanto tá aí dirigindo, vai para a mão do diretor. Porque o diretor, ele pensa e o audiovisual, ele é autofabricado. Assim. Exatamente. Mas então, assim, gente, mesmo assim, pensando criando expectativas, pensando em possibilidades, eu acho que pelo próprio título, né, como é que era?
African Folk Tales Reimagined, você consegue facilmente fazer um South America Folk Tales Reimagined, sabe? Tranquilo, Meter esse tranquilo. projeto para outras coisas, né? Então eu acho que esse tipo de coisa. E antologia é uma coisa interessante, né? Eu não sei se tem. Eu não acompanho muito antologias, eu tenho que acompanhar mais. Mas eu acompanhei o Love, Death and Robots, a primeira e a segunda temporada. E, pô, é muito bacana, assim. O pessoal teve, no caso dessas antologias em específico, pelo menos, teve uma recepção muito boa. A gente vai ter exatamente o que o Anderson comentou, vai ter umas preferências entre uma ou outra antologia, mas a galera é exposta ali a uma série de projetos diferentes que é uma coisa que antologias proporcionam, né? Então fazer projetos assim ao redor do mundo acho que seria uma parada bem, bem bacana de se fazer, na moral. E é um portfólio muito bom, né? É uma entrada muito boa, é uma abertura de possibilidades muito boas, assim. Então, e nada impede que esses curtas que chegam aí por essas vias ganhem característica de longa em outro momento. Porque é outra coisa que é bastante comum no audiovisual. Você faz um curta e esse curta vira um longa. E isso abrir essa possibilidade para o continente africano é algo Uhum. fundamental, assim, fundamental para a gente conseguir dar essa visibilidade e pensar mais nesse caminho. E agora, você fazer isso internamente, pô, isso é uma coisa que ainda falta muito entendimento de governo, dessa questão toda. A gente tá aí com as leis voltando, né, os investimentos voltando. Existe essa dificuldade, passou por um governo agora que simplesmente não acreditava na possibilidade do audiovisual dar dinheiro, assim, basicamente. Assim, não tinha nem possibilidade, era uma coisa que era tudo roubo, era tudo vai pro bolso de alguém e acabou. Então você congelou quase o audiovisual brasileiro durante 4 anos, assim, com discursinho, com não dá certo assim, tem que repensar, tem que fazer de novo, tem que não sei o quê. E aí? Ficou um monte de projeto engavetado, um monte de projeto numa fila para conseguir financiamento e não aconteceu. E a gente precisava entender muito que essa lógica da Lei Rouanet, ela é totalmente neoliberal, assim, o sistema em si, né, de dar o retorno para as empresas, de aliviar o sistema, Imposto. aliviar imposto de empresa, isso tudo não é uma coisa assim só para dar dinheiro para as pessoas que estão trabalhando com audiovisual e ponto final. Não, você tem um monte de gente grande, milionária, que sai dessa com lucro, sai dessa bem. Então, assim, não existe essa questão. Você vai fomentar e, além de ter o retorno, você tem esse alívio das empresas no imposto. E isso é uma coisa que precisava ser pensada como essa indústria de verdade, assim, a indústria. É tipo a indústria dos games, né? Videogames, que são a coisa mais rentável do mundo e que o Brasil engatinha. Que não consegue entender, E não não tem por falta uma. de gente trabalhando, né? Não por falta de gente na área, porque tem. Exatamente. Porque tem. E a gente tá só exportando aqui a galera que trabalha com isso. Ó, Anderson, o Áureo J comentou aqui, ó. Hum. E tem a contrapartida, que é uma coisa que a gente esquece bastante também, né? Que muitos desses editais públicos, eles têm contrapartidas obrigatórias e sociais, né? A obrigatória normalmente assim, você oferece cópias de acervo, né? Então, você vai lançar um livro por lei de incentivo, a sua contrapartida obrigatória tem que ter livro seu na biblioteca, tem que ter DVD seu ali também no acervo do arquivo público, enfim, né? Sempre tem alguma coisa assim. E tem a contrapartida social, que eu vou então multiplicar esse saber que eu domino. Então eu vou oferecer oficinas de formação, eu vou circular nas escolas falando sobre esse projeto, eu vou oferecer entrada gratuita durante X tempo, ou vou fazer isso ser gratuito para sempre, né? Tudo isso faz parte desse sistema, né? E talvez seja assim que muita gente acabou tendo contato com obras que realmente não teriam contato de outra forma, por conta das contrapartidas, que elas foram diretamente lá na escola onde elas estudavam e foram apresentadas a elas.
Não, com certeza, com certeza. Esse processo aí é uma coisa que a gente gosta muito de discutir, de pensar aqui, o quanto isso vai, sim, engrandecer bastante a nossa forma de produção aqui. E essa ideia daqui do projeto de ser uma antologia é algo que a gente comentou também no programa anterior sobre o folclore da HBO, que é uma série também de antologia focado em terror, é um folclore asiático. Então, cada episódio é focado num país diferente e tal, mas só que na Ásia. E a tendência, pelo que parecia, era que a folclore Ásia, e isso ia rodando o mundo. Pelo que parecia o projeto, ia ser isso. Mas ele deu uma congelada aí, espero que também seja outra ideia que volte aí para circular, né? Usando a palavra folclore, né? Como o título do E projeto. sabe o que me chamou a atenção? Porque a Unesco chancelando um projeto de folclore, né? Porque a Unesco, em 89, eles têm aquele documento, a Carta de Salvaguarda, né? Que vai fundamentar a Carta Brasileira de Folclore de 95. Que aí eles falam assim, conforme chancela da Unesco, folclore e cultura popular são entendidos como sinônimos, a gente vai entender assim, assado, não sei o que, eles vão todos usar a Unesco como base. Só que de 99 para 2000, a Unesco ela conclama, né, grupo de trabalho para repensar os termos que ela usa internamente. E aí eles vão fazer um levantamento e vão falar, a gente vai abandonar os nossos documentos, folclore, tradições populares, não sei o que, oralidades, e vai ficar com patrimônio cultural e material. E aí que surge, né, a Unesco chancelando patrimônio cultural e material. Só que ainda tem aí, né, uma entrada ou outra, né? A própria Unesco tem uma secretaria que é a YPO, que é a Secretaria de Proteção de Direitos Autorais de povos tradicionais, culturas populares e tradições folclóricas. Então, assim, de vez em quando você encontra ainda folclore dentro da Unesco. E aí eles estão agora chancelando um projeto de folk, né, que é bem interessante. Não, muito bom, muito bom. Então, fica aqui também, aproveita essa dica, vamos lá, botem aí na sua lista para assistir, que em português é Contos do Folclore Africano mesmo, então dá uma buscadinha aí na Netflix, adiciona aí para assistir, é bem curtinho, cada episódio tem 20 ou 30 minutos, e são 6 episódios, é uma série que passa bem rápido. Meu amigo Lucha. Esse é o nome do novo filme da Netflix, que chegou adaptando o personagem Chupa-Cabras. Então, o Chupa-Cabras sofreu uma versão nova, que eu nunca tinha nem pensado dessa forma, inclusive. O Chupa-Cabras, ele é um boneco fofinho e que encontra um garoto num filme completamente sessão da tarde. É um filme bem a vibe crianças encontrando criaturas e vivendo aventuras com um vilãozão bem caricato ali e tal. Então, é um filme muito divertido, mas que poderia dar uns passos a mais ali. Ele é muito contido. É um filme extremamente contido, 1h30 ou pouco menos, e bem contidozinho ali nesse espaço, mas vale muito a pena assistir. Meu amigo Lucha, que chegou com o nome original de Chupa. Chupa é o nome do filme, e ele chegou com essa divulgação. Chupa. Ponto. Esse é o pôster. Só isso. Chegou aí, gente. Meet the Legend. Meet the Legend. Não, e o título, ele é todo em caixa alta, né? Então, assim, ele chega e chupa, assim, bem alto. E aí... é muito bom aqueles memes, né? Das sequências de filme. Chupa, tem o Mama. O Lambi. Pronto. Mas, gente, a Netflix fez meme justamente com isso, né? Eles botaram a sequência de 3 adaptações, né? Estados Unidos, México e Brasil. E aí ficou lá, ele dava os exemplos. Nos Estados Unidos é Chupa. No México é Chupa. No Brasil ficou Meu Amigo Lucha. Só que fica Meu Amigo e o Lucha embaixo. E aí quando aparecia na imagem para as pessoas,
ficava a sequência. Chupa, meu Chupa, amigo. chupa, meu amigo. Não tem... Cara, é assim, eu entendo que tem essa questão do... é a maturidade, que não sei o quê. Não, Mas, não assim, é só sobre isso, gente. Não é só sobre não isso. é. Eu acho que eles se fizeram de sonso, porque, tipo, não tem como. Tipo, é o que eu É. postei E o- nas redes no desse trailer, dia. né? Eu postei nas redes desse dia. Se você chegasse nos Estados Unidos num filme pra criança, e o nome do filme se chamasse Suck, mesmo que não fosse pro sentido pejorativo de conotação sexual, você não ia botar isso pra uma criança. Ah, vou assistir Suck. Não vai, gente. Aí eles E eles inventaram ainda falam aquele no migué trailer. de que seria sucker, né? Que aí ficaria otário, mas tipo, não é, gente. É tipo, chupa, do verbo. Vocês estão inventando uma analogia que não existe. A gente vai olhar e a gente que sabe português, sabe espanhol, a gente sabe que não é isso. Não é isso. Vocês estão só traduzindo errado pra fingir que não tem nada de errado acontecendo. Olha, esse bicho aí, ele me lembrou muito essa criatura aqui do jogo dos mesmos criadores do Shadow of the Colossus, que é o Last Guardian. Vocês lembram disso? Sim. Você lembra? Que ele... Eu lembro dele. Last Guardian, né? Isso o nome? Isso, ó. Todo encurvadinho, feiozinho, tem umas asinhas e tal. Ele cresce, ele tem uma mãe que chupa cabra, ou você não pode falar que é muito spoiler? Não é muito spoiler não, porque é bem... A cena inicial já é ele e a mãe dele. Então, assim, tem esse lance de ter a criatura gigante. Ela é bem grande, assim. Então, mas não chega a ser, tipo, gigante, tipo essa aí do jogo Last Guardian, mas ela é bem grande. É tipo um... É maior do que um leão, mas é bem grande. É tipo um alce. Ela fica bem grande. E ele tem essa asinha azul, né? E tal. Ele é todo peludinho e com penas. Pensando no chupacabra, né? O chupacabra é essa história que viralizou nos anos 90. Uma época internet precária, não existia nenhuma possibilidade disso ser viralizado pela internet. Nos anos 90, teve esses primeiros relatos do chupacabras, que seriam as cabras que estavam aparecendo, começaram a aparecer no México. As criaturas estavam lá com furos e teriam com seu sangue sugado. E eram várias criaturas aparecendo, vários animais de fazendas aparecendo com essas aparentes ataques de criaturas que sugam o sangue. E aí ficou chupacabras, porque as cabras foram o símbolo, né? Mas eram vários animais, galinhas, porcos e outros bichos também. A cabra ficou como símbolo ali, esse é o chupacabra. Chupacabra, começou a chegar nos Estados Unidos, veio descendo também, então tem relatos... Na América Latina inteira, muitos países começaram a relatar isso. No Brasil chegou também, fizeram reportagens sobre isso também, mostrando os animais, e a coisa viralizou de uma forma que chamou a atenção aí da galera que estuda lá os alienígenas, os ufólogos. A galera começou a olhar para isso como algo... Como uma possibilidade de uma outra vida estar chegando no planeta e pegando tinha essa pegada os animais, alienígena também. Pegada alienígena, né? Então, muitas das ilustrações que tinham no começo eram uma pegada bem alienígena. Era um negócio assim, o bicho... Meio reptiliano, né? Meio reptiliano e tal, então... Ele era tipo aquele Grey, né? Só que com esses espinhão aí nas costas, as garras e tal. Então, assim, ele era a ideia de ser um alienígena, assim. Então, essa era a vibe, e ficou isso muitos anos, assim. Era essa a história, isso foi entrando para essa cultura popular, mas de uma forma, assim... Porque ele entrou de forma midiática, né? Então, isso foi se espalhando de forma midiática, os relatos foram aumentando, e essas criaturas tomaram várias culturas diferentes. Uhum. Então, você tem relatos de chupacabras em vários lugares do mundo. E isso
foi um encantamento maravilhoso para a TV brasileira dos anos 90, onde você pega todo tipo de matéria de fantástico, de, sei lá, Ratinho, qualquer coisa que poderia muito. ter, falando sobre alienígenas, ETs no Brasil e tal. Então, Chupa-Cabras rodou bastante. Arquivo X. Que chamam de chupa-cabras. É um animal que nós encontramos que o pessoal tinha dúvida do que fosse, do que seria. Então nós estivemos aqui na semana passada no programa e levamos essa semana para Campinas, para uma análise. Então nós temos a matéria. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver. Mas é o chupa-cabra, não? Não sei, o resultado só na segunda-feira agora, viu, Ratinho? Então vamos lá, vamos ver aonde nós levamos aquele bichinho. Pode rodar. Seu Joaquim perdeu 40 de seus gansos, patos e marrecos. As aves foram encontradas assim, sem uma gota de sangue. Tudo isso em apenas 3 dias. O estranho animal, que teria entrado na chácara, foi encontrado morto. Olhem só o aspecto dele. A primeira suspeita é de que seria o tão procurado chupa-cabras. Animal estranho, os caçadores aqui, antigo, ninguém sabe o que é isso aí. Mas aí me vem essa nova versão criada pelos produtores do primeiro Harry Potter. Então vai estar lá o Chris Columbus, que dirigiu o primeiro Harry Potter, ele é o produtor desse filme, e o Juan Caron, que é o filho do Afonso Cuarón, que é um dos diretores também, dirigiu um dos Harry Potters. Dirigiu o terceiro, o Afonso Cuarón. E aí o filho dele veio dirigindo esse filme, trazendo um chupa-cabra fofinho. Essa era como eles conseguiram vender esse projeto. Ó, vamos fazer um filme Sessão da Tarde com chupa-cabras fofinho. Temos cabras no filme? Tem. O verdadeiro aparece lá. funcionamento. Aparece o ataque, eles tentam fazer um disfarçar, assim, né? Mas tem uma cena que é muito estranha, que a cabra já tá lá morta, assim, mas só que o enquadramento da cena, tipo, eles já tinham visto a cabra ali, só que alguém fala, olha, uma cabra que está morta. E aí, tipo, opa, ela está do nosso lado aqui. É uma cena muito esquisita, porque eles não mostram, de fato, o ataque, assim. Ele mostra ele meio que pulando no meio do mato, pega o bichinho. Então não é uma coisa, não é gore, não vai ter sangue, não vai ter um negócio, assim, não vai aparecer isso, porque ele é um filme bem infantil. E aí eles vêm com essa criatura fofinha que eu nunca tinha parado para pensar, um chupa-cabra que voa, que tem uma asinha, que eles encontram as penas, e aí tem um negócio, a pena do chupa-cabra. Eu fiquei, cara, que coisa estranha pensar em pena do chupa-cabra. Então, é um tipo de relato que eu não achei de onde que veio isso. Talvez seja porque eles não encontravam muitas pegadas, certo, na volta dos animais, né? Aí pensa, bom, se não tem muita pegada, mas ele pode voar. Ele voa, a gente tem algum tipo de explicação científica, porque a gente tem aqueles morcegos, aquelas espécies de morcego vampiro nas Américas, né? E mas aí, então, pelo que eu me lembro dos relatos, os relatos de chupa-cabra, né, falavam que o animal ele estava inteiramente seco, não era tipo assim. Sim, isso aí. Era tipo, era só 2 buraquinhos e todo o sangue esvaído. E não tinha sangue na volta. Então, tipo, não teria sangue retirado. Aí por isso falava, não, mas aí o morcego vampiro ele não faria isso e tal. E ficou um mistério mesmo de como surgiram tantos relatos e fotos e animais realmente. Tinha uma suposição de que poderia ser ataque tipo de animais silvestres que estavam na região, mas também ao mesmo tempo a galera perguntava, pô, se são esses animais, por que eles não voltaram depois? E por que isso nunca aconteceu antes? Por que isso só tá acontecendo agora? Exatamente. Pode não ter um registro de antes, mas de depois desse fenômeno, era impossível a galera ficar de olho para qualquer momento que fosse aparecer esses animais atacando e mesmo que não tivesse drenado o sangue dele, talvez atacando o pescoço como faziam, e o sangue ter saído por completo do corpo dele e tal, etc.
não ter aparecido mais, porque a galera ficou de olho. Isso ficou muito evidente. Então o pessoal ficou de olho mesmo. Então se não apareceu de novo, alguma coisa aconteceu. E esse mistério ficou até hoje. Não teve uma solução pra isso. Eu não Ficou sei. aí no ar. Eu não sei se na época teve alguma coisa. Eu realmente sei muito pouco sobre todo esse fenômeno do chupacabra. Mas a gente tem um caso parecido no sentido de modus operandi, né? De como que aconteceu. Dali do caso da besta de Gévaudan na Europa, que vai ser ele é parecido no sentido de estava tudo bem até que de repente começou a morrer um monte de gente com marca de algum animal que não batia com animal nenhum e todo mundo morrendo e ninguém sabendo o que está acontecendo e segue. E uma das especulações que se fazia, não sei se na época ou se fez posteriormente, era um animal que realmente não era dali e que alguém trouxe. Tipo, trouxeram um leão. Especularam que tinham trazido um leão, alguém rico aí, importado um leão da África. E se o bicho se solta num lugar, né, que não tem predador, não tem, ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém conhece, os bichos fazem a festa, né? A gente tem exemplo até real, não de predador, mas a gente tem o caso aqui do javaporco aqui no Brasil e dos hipopótamos ali na Colômbia. Que os bichos espalham que nem o capeta. Então, assim, tem esse tipo de coisa que poderia ser considerada também, de repente. Um animal de fora que chegou aí, não sei. Um bicho estrangeiro. Acho que é um tipo de coisa que alimenta também a ideia do alienígena, né? Que é uma coisa completamente fora do padrão. É muito curioso você ver as reportagens. Eu vou deixar uns links na descrição também, se vocês quiserem assistir. Tem uma reportagem que um cara fala, dá certeza, e é o interior do Brasil, acho que Sorocaba. E o cara dá a certeza que é um lobisomem. Só pode ser um lobisomem. É lógico. Ele fala isso. Só pode ser um lobisomem. O cara sério no meio da reportagem. Mas o cara tá certo, faz todo sentido. Lobisomem aqui é hematófago. Lobisomem mata bicho de fazenda. Faz todo sentido ele tá sugando sangue de bicho de fazenda. Eu me espantaria se ninguém tivesse vindo com essa hipótese. Pra mim, o cara está certo. Ele não tem outra, não. Gente, olha, depois eu vou passar o link pro Anderson aí, mas só para vocês jogarem depois no Google também. Tava pesquisando por chupacabra, né? E eu achei uma outra coisa aqui, que é uma notícia do El País de 2017 falando sobre Moçambique, sobre o chupa-sangue. 8 pessoas foram assassinadas em Malawi, em Moçambique, acusadas de serem chupa-sangue. A polícia prendeu 140 pessoas por estarem por trás da propagação da crença. Né? Dizem que são pessoas que sugam o sangue dos pobres e vendem para os ricos, para que eles vivam mais. Basicamente, homem do saco e papa-figo. Caralho! Uhum. Caraca, eu não conhecia nada disso. Eu tava pesquisando por causa do chupa-chupa, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E acabei encontrando o chupa-sangue. Olha aí, joguem no Google depois. E isso vai pro imaginário de uma maneira sensacional, né? Não tem como. E são vários relatos, isso se espalha. E quando se espalha pela TV, então, vira uma outra parada que começa as pessoas que querem também aparecer na TV, né, gente? Você tem que pensar isso também, porque começa a virar um negócio do tipo, na minha fazenda vai aparecer um também, hein? Olha aí, ó, daqui a pouco aparece nessa fazenda, e aparece lá na fazenda, oh, meu Deus, o que aconteceu? Então, poxa, então que assim, coisa, o cara vai, coincidência. monta a coisa toda. Lógico, gente, isso aí é TV dos anos 90, ainda não existia nem um mínimo senso do ridículo, assim, era uma coisa que realmente isso acontecia, essas montagens. E é uma coisa que a internet ela não faz igual, né? Porque a gente tem... Qualquer um pode fazer o vídeo. A gente vai ter um monte de vídeos de a pessoa que viu lobisomem, pessoa que não sei o que, vai lá e ela posta no TikTok. Só que você postar isso gera uma comoção, o pessoal reage, mas é diferente da ideia que você tem de figura de autoridade que os canais têm, que as emissoras têm. A emissora noticiando uma coisa é porque o bagulho é sério. Você jogando na internet, é só mais uma pessoa que achou na internet.
Então eu acho que ainda tem essa diferença, né? E se a TV ainda desse bola pra essas coisas, eu acho que a gente ainda estaria tendo fenômenos assim até hoje. Só que eles não dão muita trela. Mas agora tem a internet aí pra fazer esse Pois papel, é. né? E aí a coisa vai embora. As pessoas, durante muito tempo, elas me perguntavam, né? Ah, tá falando de folclore? Pô, fala pra mim de chupacabra. Eu falei assim, não sei falar, não sei. Porque é tanta coisa de alienígena, né, que misturam junto, que não dá. Então, na minha leitura, eu digo assim, como as explicações da cultura popular e da ufologia para o surgimento dessa criatura, né? Elas são muito distintas. Eles não estão falando do mesmo fenômeno. Né? Agora, os americanos, eles não têm essa diferença, né? Para eles, como é que fala? UFO é folclore. Eles vão trabalhar como sendo dentro do braço do folk, porque para eles tudo que o povo fala é folk. Não importa se é tradição, não importa se está falando de identidade ou não. Mas o povo falou, é folclore. Você diz que não tem essa nomenclatura aqui, não existe essa No zona Brasil, de não. estudo no É Brasil. que eu acho que essas relações elas são sempre muito complicadas, né? Porque se a gente for analisar casos específicos que tem a ver com, que vão cair também na ufologia, tipo, sei lá, o ET de Varginha, a gente tem um ponto de interseção ali, né? Só que não cabe sempre. Então, eu tava conversando esses dias com uma pessoa na gringa também sobre a diferença entre seres que são considerados criptídeos e seres folclóricos. E muitas vezes eles são o mesmo bicho, só que você observa eles e você fala deles por vieses diferentes, por óticas de pesquisa diferentes. Então, a galera na área de folclore não vai fazer que nem esqueci o nome do gringo, que foi na década de 90, eu acho, que veio aqui pro Brasil fazer uma expedição para tentar provar a existência do Mapinguari. A gente não vai ter esse tipo de mobilização para provar através de meios científicos a existência de uma narrativa popular. Não existe isso. Não existe essa discussão. Isso não é uma discussão. A gente vai trabalhar uma questão completamente diferente ali. Então, as coisas às vezes batem. O Mapinguari está dentro da área de pesquisa da criptozoologia. O ET de Varginha também vai estar. Mas tem outras coisas que não vão. Tipo, só que às vezes vai estar ali, às vezes não vai estar. Então não é o chupacabras, ele entra nesse mesmo quesito. Ele vai perpassar ali a cultura popular, a gente vai ter pessoas falando ali, relato do chupacabra que invadiu, mas o jeito que a galera vai falar lá nos Estados Unidos, que é onde surge a criptozoologia, onde ela é muito mais forte, é completamente diferente. É uma vibe bem... Porque senão você teria que considerar, que nem a Lorena falou, os Grey como sendo folclore, ou o Ashtar Sheran como sendo folclore, né? Não é por aí. Os criptídeos, eles não precisam ter surgido de uma base folclórica. Você pode ter um pseudocientista que fala do bicho e você vai considerar ele criptídeo e vai pesquisar. Não vai ter surgido, não vai ser uma manifestação popular. A pessoa foi lá e jogou e acabou. É um lugar muito difícil e muito novo também, né, de avaliar. Essa própria questão dessa avaliação do que é o alienígena, o ET que vem lá na corrida espacial e tal, aí que você começa a pensar nos marcianos e quantos marcianos entraram para a cultura também através da mídia, né? Então é uma interferência midiática muito grande, né? Inclusive, Anderson, eu acho uma super... Eu odeio esse negócio de quando você pega uma narrativa tradicional e tenta explicar tudo como sendo alienígena. Porque parece um neocolonialismo alien. Assim, mas é o mesmo debate que acontece na questão de arquitetura e urbanismo de grupos culturais que não são europeus, né? Então vai ter toda essa discussão ali, do Egito feito por alienígenas, as pirâmides astecas feitas por alienígenas, não sei o que. Eram os deuses astronautas, né? E teve o Eric von Däniken levou isso para um sentido que era meio pseudocientífico pra caramba ali, né? Ele vendeu muito isso como
ficção é muito viral, né? Porque a ficção hoje em dia trabalha, muito. Ficção científica trabalha muito Eram os Deuses Astronautas. O Porque tempo inteiro, o tempo o inteiro. tempo inteiro tem um negócio, tipo, por exemplo, vamos botar aqui, Transformers. Transformers. Basicão aí, ó, popularzão da galera. Godzilla. Vai lá brincar com Eram os Deuses Astronautas. Pô, então você vai ter isso como um grande monumento, uma grande estrutura, uma grande coisa criada pela humanidade. Não foi criada pela humanidade, né? Porque é muito grande, é muita Os coisa. Eternos lá, os Eternos é Marvel, né? Marvel. A semente da vida aí. Nossa, 200%. Aquilo lá é totalmente os astronautas. É Aquilo lá- 200% astronautas. Completamente astronautas. Cara, eram os deuses astronautas puros Eternos, né? Gente, eu não Puro, consigo. puro, Eu puro. não assisti os Eternos, mas aquele único momento deles passando por Tenochtitlan, eu acho, e tendo tipo uns 3 templos copiados e colados que não faziam o menor sentido, porque eram uns templos maia, assim, porque eu não vou ver isso. Mas enfim. Mas essa farofa aí, Bagunça. ela é feita com uma naturalidade muito grande. E aí os Eternos, eles entram com essa pegada de influenciar a humanidade. É tipo, na verdade não é nem só a humanidade. É o universo inteiro influenciado por essas criaturas que estão por aí, dando um tapinha São os novos Illuminati. para eles conseguirem evoluir, né? Para você conseguir evoluir, você precisa dessas outras criaturas. Isso quer uma coisa mais colonialista do que essa ideia? Nossa senhora, a evolução cultural, a ideia de evolução já é bizarra pra caramba, né? A ideia de que teve uma cultura que evoluiu depois da colonização. É uma ideia extremamente absurda, vendida inclusive por muitos intelectuais renomados com best-sellers mundo afora. Então assim... E aí, cara, e as pessoas também têm um negócio assim, você não pode falar de luzes, de fogo, que aí é assim, não, isso aí com certeza é extraterrestre. Boitatá, os fogos, todos os mitos, fogos, fatos, né? Você fala de Boitatá, você fala de mãe do fogo, mãe do ouro, você fala de enterros, enfim, tudo aquilo que vai depender, né, dessa fluorescência. Pô, muita gente vai comentar na internet falando que aquilo, na verdade, é avistamento extraterrestre e que essas pessoas estão erradas. Então, tipo assim, na verdade, você tá fazendo duas coisas. Você tá invalidando, né? O povo tá falando, nossa, como esse povo é burro. Na verdade, é isso aqui que é um negócio fantasioso, maluco. É muito doido. E eu acho que, às vezes, vale até a pena trazer essa discussão da parte do imaginário extraterrestre para o debate do folclore, porque as pessoas, elas não percebem que o imaginário fantástico de alienígenas é fantástico e não é sci-fi. E não é científico. Só porque envolve naves extraterrestres e futuro e tecnologia. Mas pra não elas é fantasia. Tipo, não, e nem fantasia, porque eu não quero, tipo, realmente falar como se tá todo mundo alucinando, né? Mas, tipo, no sentido de também é um imaginário que, dependendo, falando assim, da manifestação como popular, vai entrar no imaginário do povo da mesma maneira que se entrava antes com qualquer bicho que você considera antigo. É o mesmo tipo de raciocínio que impede as pessoas de associar lenda urbana com folclore. E não rola, o pessoal não faz o link. Tem um outro lance aí, que é esse lance do imaginário do cientista, da pessoa que tem estudo, que parece que imaginário, às vezes, entra no espaço da pessoa que não tem conhecimento das coisas direito, né? A pessoa que tá lá no interiozinho, né? Ela não sabe muito bem do que tá falando. E o imaginário das pessoas que têm estudos, eles não existem. Essas pessoas não têm um imaginário delas, né? Elas não imaginam, né? Elas não produzem imagens simbólicas, né? Elas não podem produzir isso. Não, porque não é faz parte simbolismo, delas. são fatos cientificamente provados. Porque é ciência, é espaço sideral. Mas para finalizar aqui a questão do chupa-cabra em si, trazer um relato aqui curioso que tá aqui na reportagem, que abre aspas. Está esquisito. Está atacando só na base da orelha 1 ou 2 vezes. Mais estranho que só
as fêmeas, só são as fêmeas, explicou o fazendeiro. Então, tem os relatos, eles vão para lugares muito específicos, assim. Cada uma vai ter uma característica ali de como ele foi atacado, como a coisa foi feita. E essa característica desse animal nunca chegou perto, pelo menos no Brasil, dessa criatura com asas, fofinho, peludinho. Porque o problema não é ele ser fofinho, é ele ter asas. Asas, pra mim, foi realmente muito estranho. E aí, que vem o negócio das asas, que eu achei curioso no trailer, e que ele não trabalha no filme, já o spoiler aí, que é a questão do alebrije. Os alebrijes são esses artesanatos feitos ali de papel, né? Que foi criado por alguém, né? Não é uma coisa assim. Ele tem um lastro muito certo, tem um criador do alebrije, né? Mexicano. E eles brincam com isso de que o cara vai vender um alebrije falando que é chupa-cabra. Mas eu pensei como um ataque de oportunismo mesmo, assim. Tipo, olha aqui, menininho, é um chupa-cabra. ele brinca que o alebrije que ele tá vendendo é um chupa-cabra. Eu achei que ia ter uma suco conexão. do turismo. Tá? Total suco do turismo, é isso. Foi um ataque de oportunidade. Tava todo mundo falando de chupa-cabra, ele, olha aqui, menininho, um chupa-cabra pra você. E aí o alebrije todo coloridinho ali pro garoto comprar, não sei o quê. Mas é só essa cena e eles não brincam mais com isso, assim. Eu achei que ia ter uma relação, uma ligação, juntar, né? ele fosse mais colorido também, que ele fosse realmente um alebrije considerado chupa-cabra, assim. Achei que ia ser uma brincadeira dessa, mas infelizmente não rolou. Ele é bem contido, é um filme que fica ali nesse lugar da criatura e as crianças e devolver a criatura pros seus pais e coisas assim. Não é muito uma questão explicar ele, né? Não. Vão lá, assistam Meu Amigo Lucha, vençam todos os seus preconceitos, larguem aí essas questões. Eu cheguei a falar também nas redes sociais, sobre o cartaz português, que a Netflix não foi lá colocar o cartaz português, que é Chupa, a criatura mística. Chupa, porque em Portugal não é chupa, gente. Peraí, Portugal. Chupa, a criatura mística. Portugal é sempre trazendo as melhores para a gente aqui. Esse é o cartaz oficial. Portugal, aí. Nem aí. Simplesmente nem aí. Muito bom, Portugal. Parabéns aí de novo e devolve nosso ouro aí. Valeu. SOS, emergência. Tem umas luzes estranhas no céu, em cima da embarcação. Chico, o que aconteceu? Chico, fala comigo. Chico, as luzes estão aí ainda. Tava na floresta e do nada apareceu uma luz. Eu não conseguia mais me mexer. Eu tô afundando no chão, eu tô afundando no chão, não consigo me mexer. Não! Eles estão aqui, estreou aí na Globoplay um podcast narrativo aí, é um podcast que vai contar uma série, né? Tem toda uma saga acontecendo em áudio, e ele conta a história aí de que em 1977, uma jovem indígena foge de um campo de concentração no meio da floresta amazônica e se encontra no meio de um ataque de alienígenas, no que ficou conhecido como Operação Prato. Essa aí é a sinopse de Eles Estão Aqui, podcast original da Globoplay. Então, brasileiríssimo, a história acontece toda no Pará, lá em 1977, e é criado pelo nosso amigo aqui, o MM Isidoro, querido, que inclusive não conseguimos encontrá-lo aí nessa correria de Rio 2C, que a gente foi até encontrar o Otoniel Oliveira, no Rio de Janeiro, mas não conseguimos encontrar o MM Isidoro, que é um querido e está aí tentando fazer umas apostas no audiovisual que são muito importantes. Então ele entrou junto com a Ampere, que é a empresa
de edição de áudio, de podcasts e tal, editando muitos programas importantes na área do podcast em si, e ele faz parte dessa empresa. Eles entraram com esse projeto, trazendo aí a Bia Tapuia, Ícaro Silva, Jackson Antunes, Paulo Vieira e Caissara. Então, é um projeto bem... a cara do projeto para vender, assim. É uma coisa bem... Pô, juntou indígenas, alienígenas no parado dos anos 70, Operação Prato, o que era isso? E aí, ainda no tema dos chupas, cabras, chupa-sangue, temos nesse podcast os chupa-chupas. Chupa-chupas. E isso, gente, foi... noticiado, tem muitas notícias sobre isso, foi registrado em jornal, tem documentos de militares falando sobre esse ataque alienígena que aconteceu nessa operação aí que eles fizeram, chamada Operação Prato, e isso é uma operação real, aconteceu mesmo lá nos anos 70, e ele pega essa operação para usar de referência para criar esse podcast ficcional, que aí vai juntar essa questão alienígena com fantasia, com a questão indígena também, muito forte. Então, é isso. Eles estão aqui, está lá disponível na Globoplay, que mesmo que você não tenha uma conta da Globoplay, acho que você consegue também ouvir. Eu testei aqui, pelo menos no meu incógnito aqui, eu tenho conta do Globoplay, mas eu consegui ouvir. Então dá uma testada aí, porque eu acho que todo mundo consegue acessar os podcasts originais da Globoplay. Consegue. E eu ouvi pelo Google Podcasts, que ele puxa do Globoplay legal. Gratuitamente, assim, do nada. Então é prático também. Nem sabia que fazia isso. Anderson, eu achei aqui um negócio maravilhoso, que é o trecho de um depoimento de uma das vítimas do chupa-chupa num relatório do Ministério da Aeronáutica. O depoimento de Cláudia Honora Rodrigues da Paixão, 35 anos, alfabetizada, tá escrito aqui, né? Pelo que eu tava vendo, todas a grande maioria das vítimas eram mulheres, né? E elas estavam reclamando sobre o ataque dessa luz, né? Ela é chamada de chupa-chupa porque era uma luz que piscava sobre o corpo dessas mulheres e sugava o sangue delas. Então aqui o relato diz: ouvida pelo senhor-chefe da segunda seção, disse que estava acordada, deitada em uma rede, e em sua companhia estava uma senhora e seus filhos, que pressentiu uma luminosidade. A luz da cidade havia apagado às 22 horas, então não era ela, que percorreu todo o seu corpo como uma lanterna, fixando-se no seio esquerdo e sugando-o. Desceu após para sua mão direita, ocasião em que sentiu como se fosse picada por uma agulha. É a cobra que mama alienígena. A cobra que mama alienígena, eu pensei exatamente isso, Lorena. Gente, não tem como. O corpo ficou semi-paralisado e não sei o que, não sei o que. Eita, nós. E tem muitos documentos disso. É importante a gente lembrar que este momento era ali um momento de ditadura militar, né, acontecendo ainda, e os militares estão empenhadíssimos, né, porque movimenta muitos militares para essa região para conseguir pegar. E os relatos vêm da galera se comunicando através de rádio, vendo as luzes estão chegando, não sei o quê. E, cara, é uma história muito doida de se pensar, porque os chupa-chupas, eles foram esses personagens que dominaram ali essa narrativa, e eles chupam sangue das pessoas, gente. Com luz, né? É uma forma maravilhosa. Um facho de luz que chupa sangue. Não é incrível? Exatamente. Aí, aqui uma aspas da depoente. Eu já estou estragada, o bicho me chupou. Tadinho. Caraca, que isso, gente. E é aquilo, né? Sem internet, sem viral de piadinha com questões de maturidades rolando pelo Brasil afora. Só no jornal. Super sério, assim, rolando, ó. Chupa-chupas estão aí. Depois eu vou botar para vocês também o link com um documentário feito pela BBC sobre esse momento da Operação Prato também.
que aconteceu em Icoaraci. Então, é uma região que ficou totalmente impactada por isso, né? Porque é tipo essa questão do ET de Varginha, né? Isso vai impactar a região para sempre. Não tem como não ter relatos e pessoas que conheceram alguém que conheceu alguém que vai falar sobre isso, que viu aquilo, que o avô que viu acontecer e não sei o que. Isso vai, lógico, impactar esse imaginário também. E aí voltamos aqui para a questão do imaginário alienígena, né? Dessa coisa que vem do céu, esse imaginário de algo que é o outro desconhecido que vem de outro mundo, né? E na série, eles tentam fazer uma questão de se a personagem principal tem mais medo dos alienígenas ou dos militares, porque os militares, eles estão ali atacando ela, pegam e tem uma interação ali também, mas os alienígenas estão atrás dos militares também. Então fica uma coisa do tipo, quem tá atrás de quem tá pegando quem e tal. Que na série em si, a série é muito curtinha, tem 6 episódios, de base de 20 minutos, então ela é bem rapidinha também, então tem muita coisa ali que eu acho que poderia ser mais desenvolvido, mas como primeiro passo, é ok, mas é aquilo, faltam umas coisinhas ali, eu acho que o final, eu achei que ele foi para um outro lado que eu não curti muito, é um caminho ali que eu não curti muito para onde a coisa foi, mas o Jackson Antunes e o Ícaro Silva arrebentam, assim, eu acho que tem uma coisa de... Eles gravaram localmente também, né, fizeram uma gravação local, isso é fantástico. Assim, A gente que vê o Jackson Antunes só em papel canastrão, assim, na TV, né, você não imagina que na voz ele consegue entregar tanto quanto ele entregou, assim, eu fiquei bem impressionado. Sim, sim. É bem interessante, assim. Eu acho que vale muito dar essa ouvida, porque é um outro caminho. Eu não tenho muito costume, mas eu sei que tá rolando bastante já há alguns anos, né? Que são os podcasts narrativos, né? Essa questão de você tratar uma história ficcional como se fosse uma série de TV no áudio. Coisas que aconteciam lá nos 1900 antigamente com as novelas no rádio, né? E a gente voltou para esse espaço, né, de pensar a novela em áudio. Cara, isso o mundo dá umas voltas, né? Que a gente olha assim as coisas e fala, nossa, como que você ia imaginar que ia estar o jovem hoje, os anos 2023, pensando assim, não vejo a hora de chegar meu podcast narrativo, que é basicamente essa novela no rádio. Audioséries, né? Agora a moda são as audioséries. Andrioli, qual foi a sua percepção aí? Você quer comentar alguma coisa a mais? Lorena, você chegou a ouvir não cheguei alguma a ouvir. Coisa? Não consegui. Eu acho que as audioséries são um bom caminho, assim, pra gente... vender um projeto e, quem sabe, fazer com que esse projeto chegue a outros lugares. Então, quem sabe isso pode ser o jeito da Globoplay testar fazer uma série com Isidoro, né, em audiovisual, para mostrar que está conseguindo entregar na direção, né, com conceitos, com propostas interessantes, juntando gente ali de renome, de impacto social, e também lembrar que essa série ela teve consultoria, trabalhou no roteiro Daniel Munduruku, trabalhou também o Maikson Serrão, que é do Pavulagem, né, então tem vários nomes ali muito interessantes que ajudaram a dar essa cara que ela tem, né? E é isso, é bem curtinho, bem tranquilo de você ir lá dar essa chance para Eles Estão Aqui. Procure aí na Globoplay e vamos lá apoiar esse trabalho, gente. Tem que ver mais trabalho desse tipo. Venham outras ideias dessa pra gente ir entrando em todos esses espaços aí e olhando esse audiovisual com uma cara nova, com um espírito novo, né? Vamos dar um espírito novo para esse audiovisual, pensar, ver carinhas novas e vozes novas nesses espaços. Então isso vai ser bastante importante pra gente ver daqui pra frente outros caminhos se abrindo. Então, parabéns aí, Isidoro. Queremos te encontrar pessoalmente em algum momento aqui. Vamos bater um papo, porque
estamos aqui com saudades para te encontrar, porque MM Isidoro já participou aqui do Somando Visões 2 vezes, então também vou deixar os papos aí do MM Isidoro aqui na descrição, nos links, para você também conhecer mais do trabalho dele. Bloco de indicações aqui, o Folclore BR, na Hora Folk, chegando aqui essa reta final aqui do nosso programa de hoje. Eu vou começar aqui porque meus dias, né, nesse último mês, foi basicamente Cidade Invisível, segunda temporada. Não consegui para. não vi Proibido. Proibido. Lorena, vamos deixar isso? Calma aí, nem deixou. Assisti muitos, a galera que fez review, o pessoal tá fazendo muito os personagens separados, análise de personagens separados, tá rolando isso muito no TikTok, tá rolando no YouTube também, a galera pegando e falando dos personagens, que coisa nova e diferente, assim. Tá fazendo muito mais, inclusive, do que na primeira temporada, porque na primeira temporada rolou muito da galera falando da temporada em si, descobrindo a série, né? Muita gente descobrindo. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar de Cidade Invisível. E agora a galera já ouviu falar e já veio preparada aí fazendo esses materiais. Mas eu quero indicar um vídeo específico que não saiu na Netflix em lugar nenhum, até onde eu vi, que é um vídeo do Gaveta, falando dos efeitos especiais da série. E o Gaveta, ele trabalha com efeitos especiais, ficou conhecido muito lá no Jovem Nerd e tal, editando vídeos, e ele trabalha com efeitos especiais há muitos anos, bem antes do Jovem Nerd também, e reage tecnicamente a esse vídeo de efeitos visuais da segunda temporada de Cidade Invisível. Tem um trechinho dele rolando no TikTok, mas só tem esse vídeo completo no canal do Gaveta. Não encontrei ele mais em outro lugar, ele tá ali nessa reação do Gaveta, foi disponibilizado pela Netflix pra ele, e, ele fez uma reação muito legal explicando cada um dos detalhes ali, e da cena, inclusive, do envelhecimento da Alessandra Negrini. Pra mim ficou muito bom. Eu olhei aquilo e falei, peraí, é maquiagem bem feita? Pegaram uma outra pessoa? O que fizeram aqui? Que transição é essa que fizeram? E é todo efeito especial computadorizado. Ficou muito legal, assim, eu achei que o tratamento ali realmente é daqueles tipos de efeitos que me faz ter uma dúvida, assim, às vezes. E uns efeitos também que a gente não percebe, que é os que mais tem no audiovisual, que é o apagar coisas. Esse aí é o efeito que mais existe, quase todo filme, inclusive filmes que não exigem efeitos especiais, de monstros, de nada, eles possuem esse efeito especial, que é o apagamento de poste, fios, avião, relógio, coisas que não deveriam estar em cena, pessoas que não deveriam estar em cena, e isso é a coisa que é mais feita no audiovisual, que a gente nem percebe, é feito em novela, é feito em filme, é feito em tudo que é lugar, que é apagar coisas, ou trocar cor de coisas, ou corrigir erros de continuidade também. Então ele vai falar um pouco disso tudo ali e dar detalhes técnicos ali. Muito, muito interessante, vídeo de efeitos especiais lá do Gaveta Filmes, lá no YouTube. Então procurem aí Gaveta Cidade Invisível 2, que provavelmente você vai encontrar. Essa aí fica minha dica para vocês irem lá conferir, vale muito a pena, porque é interessantíssimo. Andrioli, mande aí a sua indicação. Minha dica, eu tenho pouca coisa aqui também, estou trabalhando demais, mas aí eu passei a assinar o Storytel, que é a plataforma de audiolivros, né? Porque eu não ia conseguir ler mais nada nunca, né? Então eu falei, vou começar ao invés de ouvir podcast sempre, vou audioler coisas. E aí eu comecei a audioler muita coisa, inclusive o Sombra e Ossos, eu não vi nada da Netflix, mas eu audioli o livro inteiro. Caralho! Na voz da Raíssa Bittar, que é uma voz muito gostosa. É uma cantora de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Mas para ficar no tema de culturas populares aqui, eu vou recomendar o trabalho do Sérgio Cabral, que não é o Sérgio Cabral, filho dele, né, que está preso. É o pai, que é um grande pesquisador de samba, né, aqui do Rio de Janeiro. E o que eu tô agora
audiolendo é o MPB no rádio, né? Que aí ele vai contando todos esses clássicos assim, que eu sempre quis saber, né? Do tipo, qual que é o primeiro samba, quem que roubou o samba de quem, como é que foi a primeira gravação, o que que o Almirante fez para botar como é que é? Com que roupa, né? Como é que eles conseguiram convencer o pessoal a gravar com que roupa, sendo que nenhum músico queria gravar, né? Então todos esses charmezinhos assim a gente encontra no texto do Sérgio Cabral, que é um texto muito gostoso, e audiolendo então, pô, você vai só juntando história assim, fica parecendo que é um velhinho contando caos para você. Pô, que legal. Então tem outros livros dele aqui também. Tem No Tempo de Ari Barroso, tem Escolas de Samba no Rio, todos eles audiolidos. Então, fica aí a dica. É tipo 15 pila por mês, é bem baratinho. Bem interessante de investir, né? É um novo tipo de streaming também, né? Chegando aí. Interessante. Lorena. Mas então, acho que a minha primeira indicação ela vai ser um pseudo jabá, porque saiu o podcast que eu participei ali do DMcast, do Dice Masters, que eu faço é o episódio 58 do DMcast, que tá lá no Spotify. E eu e o Christopher, da Bandeira do Elefante da Arara, a gente respondeu algumas perguntas sobre folclore e a adaptação de seres mitológicos e toda essa narrativa para a cultura pop. Foi um papo bem objetivo ali, o host perguntando, a gente respondendo, mas é bem bacana, assim, para pensar essas coisas de adaptações, especificamente se tratando na questão das narrativas brasileiras. Então eu indico pra vocês darem uma olhada lá, porque ficou bem bacana. Só repetindo, é o DMcast do Dice Masters, lá no Spotify, e é o episódio 58. E a outra indicação é que voltou o anime da minha vida para a segunda temporada. Começou faz 2 semanas. Que é em japonês, o Mahou Tsukai no Yomi. Em inglês é The Ancient Magus Bride. Não tem um título oficial em português. Mas saiu aí a segunda temporada dele. A gente vai ter aí a continuação da história, que é dessa protagonista aí, que é uma adolescente que vem do Japão, mas ela vai morar na Inglaterra com um feiticeiro que adota ela por meios difusos. E aí ela passa a conviver com uma série de manifestações e personalidades ali da cultura popular do Reino Unido, principalmente, mas aí de outras regiões agregadas também. Nessa segunda temporada ela vai estar indo para o colégio de magia, que tem que ter, né, quando você é feiticeiro. Claro. E a gente vai ter aí um pouco mais de informações novas. Ele vai sair um pouco ali do ambiente rural, então não vai ter tanto contato com as fadas quanto tinha na primeira temporada. Vai ter um contato mais com outros tipos de práticas de magia, com umas tretas um pouco mais burocráticas do pessoal da cidade, mas ele vai ter algumas questões de folclore urbano ali também, ele mantém questão de medicina tradicional, e vai seguir aí uma temporada um pouquinho mais caótica, que eu já li o mangá todinho, né? Eu já sei o que vai acontecer. E, pô, tava ansiosíssima, porque eu gosto muito do trabalho da autora. Ela entrou em hiato do mangá agora e já pegou um voo para Inglaterra para continuar a pesquisa de campo, porque ela vive viajando para lá, para o interior, fazer passeio, visitar as festas de lá, conversar com a galera, ver as coisas acontecendo. Então eu gosto muito da pesquisa que ela faz e de como ela vai apresentando esse conteúdo todo durante a história, porque é tudo muito crível, assim, tudo muito acontece ali no cotidiano. E a forma como isso acontece durante a história eu acho muito legal. Então, acabou de voltar aí, tá na Crunchyroll, mas também tá aí na internet. E sabe procurar. E é o The Ancient Magus Bride ou Mahou Tsukai no Yomi. Eu fui influenciado por Lorena. Fui assistir o primeiro episódio.
bateu um alerta hentai muito forte. Mas o pior é que ele, olha, começa esquisito, e eu acho que foi algum tipo de estratégia na época do começo, de vou chamar a galera aqui porque é um monstrão caveira de 2 metros ali, e não acontece absolutamente nada. Quanto mais o tempo passa, mais não acontece nada, e eu fico, então tudo bem, eu vou continuar. Eu fui assistindo, eu fui, caramba, Mas peraí. Comprou a menina. Que isso, gente? Ih, a menina é escrava que não é escrava. Eita! Oi! A Crunchyroll é senhora de animes de escrava, né? O mercado é no geral, né? Não é nem a Crunchyroll. A Crunchyroll só tá transmitindo. Não, anime tem um limiar muito, muito certo do que a coisa vai degringolar em algum momento, ou vai ter o personagem que é pornozão em algum momento. Todos Taradão, tem o menino lá, do Tanjiro. Eita, nós, lá vai. Ih, a calcinha, eita, menina. Oh, meu Deus, pra onde que tá indo isso? Eu fico muito receoso, assim. Anime eu tenho uma dificuldade, porque eles têm esse problema, né? Esse é um problema no Japão, né? Da indústria da animação japonesa. Eles não sabem como retirar isso de uma animação. Então tem raras exceções, como o Ataque dos Titãs aí, que é um ponto totalmente fora da curva. É que ele vai pra outro tipo de apelo. Ele vai pro apelo do gore, aí não precisa disso. Exato. Tem homens gigantes pelados e não Não precisa de mais nada. Porque, assim, é muito difícil. Eu olho pra isso, mas eu quero... Eita, lá, comprou a menina e agora você é minha esposa. Eita, como é que eu vou continuar assistindo isso, meu Deus? Eu falei, vou falar com a Lorena, porque... Eu prometo que... O anime ele é um pouco mais, ele tenta sustentar um pouco mais um fanservice que não existe no mangá, e ainda assim ele não vai muito longe. Eu pessoalmente não tenho nenhum apego pela ideia de casal dos protagonistas, eu torço todos os dias para que eles se divorciem. Mas eu realmente acho que ele começa ameaçando muito, tipo, não, olha as palavras que ele tá usando, olha o jeito que... Mas não acontece nada. Tem um ou outro momento, assim, que você vê que eles tentaram um fanservice, tipo, visual, sabe? E aí acaba. Então, assim, eu digo que vai ficar ok. Ele pega mais pesado em questão de desenvolvimento psicológico mesmo. O resto ele é bem de boa. E é isso, minha gente. Chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Um programa mais curtinho, um programa mais tranquilo aqui pra gente. Com menos participantes também. O Mikael não pôde participar e o Ian não conseguiu chegar em casa para participar a tempo. Mas estamos aqui para vocês, entregando aqui mais um programa maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado, Andrioli. Valeu, prazer enorme estar com vocês aqui sempre. E é isso, gente. Muito obrigado aqui ao chat também. Vou chegar aqui para vocês. O chat tava bom, hein? Valeu, galera. Tava bom. Então vocês aí abrilhantam bastante aqui o nosso programa e ajuda também a gente aqui a complementar algumas informações. Participar no chat aqui é sempre muito legal. Então, se você tá ouvindo depois, dá uma olhada aí, fica de olho para poder participar um dia ao vivo, mandando uma pergunta, falando alguma coisa e interagindo com a galera aqui no chat também, que é sempre bem interessante. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado. Vocês fiquem aí de olho. E a gente segue daqui, sempre falando de folclore, falando de cultura, com orgulho, curtindo muito esse nosso espaço, porque vale muito a pena. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima, gente. Falou, beijo, galera. tchau, valeu. Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo, dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores.
Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$ 5,00 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.